Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, pessoal, esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Vou lançar dois vídeos aí para a gente poder se preparar para a nossa prova P2. Nesse primeiro vídeo, a gente vai realmente fazer aqui uma abordagem mais teórica. A gente vai dar uma olhada aqui na parte da formação das imagens, nos espelhos côncavos, né, e também nos espelhos convexos, como é que funciona. E eu vou dar uma passada rápida ali em cima das equações, falar um pouco sobre a convenção de sinais. E depois eu vou gravar um outro vídeo resolvendo aí uns 5, talvez a 10 exercícios sobre espelhos esféricos, né? E aí a minha dica é a seguinte, né? Na parte da construção das imagens, você tem que treinar. Então você recebeu um papel aí com os espelhos esféricos, né, para você poder construir essas imagens. Então eu recomendo que você faça essa construção, tente aprender a fazer essa construção sozinho. E a parte dos exercícios de cálculo, né, que vai usar a equação dos pontos conjugados e também aquela outra equação do aumento linear, né, que pode relacionar tamanho de imagem e tamanho de objeto com distância do objeto e da imagem, ali realmente você tem que praticar os exercícios, né? Então vamos começar. Eu deixei aqui um quadro pronto para a gente poder trabalhar. Já está tudo prontinho aqui, ó, espelhos esféricos, os 5 possíveis casos, e também aqui o espelho convexo, né, que só tem um caso único. E aí depois também a gente vai dar uma olhadinha rapidinho aqui na equação dos pontos conjugados, o aumento linear transversal e a convenção dos sinais que está aqui do lado. Então, bem rapidinho aqui, gente, o intuito desse vídeo é ser bem dinâmico. Vamos só posicionar os possíveis objetos que a gente pode ter aqui em cada situação, né? Então, no primeiro caso, o meu objeto ele vai estar situado aqui antes do centro de curvatura no espelho côncavo, né? No segundo caso, o objeto vai estar localizado, ó, em cima do centro de curvatura aqui no espelho côncavo. No terceiro caso, o objeto vai ficar aqui no meio, né, entre o centro de curvatura e o foco. No quarto caso, o nosso objeto vai estar em cima do foco. E no quinto e último caso, o nosso objeto vai estar entre o foco e o vértice. Então, esses são 5 possíveis posicionamentos de um objeto para o espelho côncavo. E aí, como é que funciona a formação das imagens, né? Vamos lá. A gente sempre começa formando as imagens, né, do jeito que eu ensinei para vocês, pegando aquele raio que ele é paralelo ao eixo, né? Então, raio luminoso que é paralelo ao eixo, ele vai pegar aqui no meu espelho côncavo e vai refletir passando sobre o foco, né, pessoal? Foi isso que a gente aprendeu. Então, um raio luminoso paralelo ao eixo, ele vai refletir aqui passando sobre o foco. Deixa eu pegar aqui manualmente porque não está querendo fazer a minha linha aqui. Então, o raio paralelo ao eixo, ele vai refletir aqui sobre o foco. Beleza. E a gente viu também, né, que o cara que passa, aí no caso tem a ver com o princípio da reversibilidade, né, se eu pegar o caso contrário, né, então o cara que passa primeiro aqui no foco, ele vai voltar paralelo ao eixo, né, então esse cara vai voltar mais ou menos aqui, e aí a gente vai ter a seguinte situação, né, pessoal, eu vou pegar o ponto onde as reflexões se encontraram, que no caso é bem aqui, né, pessoal, porque nós temos um encontro aqui, ó, onde eu marquei de verde agora grandão. Mas esse ponto onde eu marquei de verde grandão, ele não é um encontro de reflexões. Você tem que lembrar que a imagem só se forma no encontro das reflexões, né? Então, naquele ponto ali onde eu tenho o encontro das minhas reflexões, eu vou ter a formação da minha imagem. E aí, essa imagem, ela vai ser uma imagem real, porque eu utilizei somente de luz, né, para poder formar essa imagem. Ela vai ser uma imagem invertida. Por que que ela vai ser aqui uma imagem invertida? Porque ela está de cabeça para baixo, né? E ela vai ser uma imagem menor, né, pessoal? Porque essa imagem, ela é menor do que o meu objeto. Tudo bem? Bom, vamos então para o segundo caso de formação de imagem. No segundo caso, eu vou mais uma vez pegar esse raio que vem paralelo ao eixo. Esse cara vai pegar aqui no espelho e vai sofrer uma reflexão incidindo aqui sobre o foco, né? Então vai ser mais ou menos isso aqui. E vou pegar também o cara que passa aqui pelo foco. Tá ficando torto aí, pessoal. Bem ruim de desenhar aqui na minha mesa digitalizadora, tá? Peço perdão. Aí ele vai refletir, né, paralelo ao eixo. Aí neste ponto aqui, né? Deixa eu continuar um pouquinho também esse raio aqui.
neste ponto aqui, né, eu vou ter um encontro desses caras. Então aqui estará a minha imagem, ó. Aí aqui, quando é em cima do centro de curvatura, né, pessoal, a gente tem aqui uma imagem que ela é espelhada, né? Você vai ter uma imagem que ela é igual ao seu objeto, né? Então ela continua sendo uma imagem real, continua sendo uma imagem invertida, continua sendo uma imagem invertida, só que agora ela passa a ter um tamanho aí igual ao nosso objeto, tudo bem? Então ficou real, invertida e de tamanho igual. Vamos para o terceiro caso ali. Então, o terceiro caso, mais uma vez, eu vou pegar o cara que vem paralelo ao eixo óptico do meu espelho. Esse cara que vem paralelo vai pegar no nosso espelho, como a gente já viu aqui várias vezes, vai refletir, incidindo aqui sobre o foco. Fazer esse aqui um pouco maior que vai precisar. Aí vamos de novo pegar o cara agora que passa, ó, primeiro no foco. Esse cara vai refletir aqui paralelo ao meu eixo óptico. E aí, bem ali, né? A gente vai ter um encontro entre esses caras. Então, ó, esse raio veio aqui, voltou aqui. Esse cara veio aqui e voltou aqui. Beleza. Aí, bem aqui, a gente tem o encontro desses carinhas. Então, ó, a minha imagem vai estar aqui, ó, grandona. Então, eu continuo tendo, no terceiro caso, uma imagem que ela é real. Continuo tendo uma imagem que é invertida. Só que agora a minha imagem, ela é maior do que o objeto, né? Então, pessoal, aqui é o seguinte, né? Você está percebendo, né, que à medida que a gente está aproximando essa imagem do espelho, perdão, à medida que a gente está aproximando o objeto do espelho, a imagem está aumentando, beleza? Isso acontece aqui no espelho côncavo. Vamos para o quarto e quinto caso. O quarto caso é quando o objeto está em cima do foco. Vamos ver ali o que que vai acontecer. Então, de novo, vou pegar o cara que vem paralelo ali ao meu eixo óptico. Esse cara que vem paralelo ao meu eixo óptico, ele vai pegar ali no espelho, vai refletir aqui sobre o foco desse espelho. Aí aqui, pessoal, eu não consigo mais utilizar o raio, né, que passa primeiro pelo foco, porque o objeto está em cima do foco, né? Então aqui, pela primeira vez, ó, eu vou pegar o cara que incide sobre o vértice, ó. Então esse carinha aqui que incide sobre o vértice, ele chega com um determinado ângulo θ, ele sai com esse mesmo ângulo θ. E aí o que que acaba acontecendo? Essas duas retas aqui, ó, a primeira que eu fiz e a segunda que eu fiz, elas são retas paralelas, né, pessoal? Posso até prolongar aqui, ó, essa reta para dentro do espelho, você vai observar que eu continuo sem ter o contato, né, sem ter aí o cruzamento desses raios. Então aqui nós não temos formação de imagem, ou também pode aparecer assim nos exercícios, né, falando que essa imagem, ela é uma imagem imprópria, aqui no quarto caso, né? Pode falar também que a imagem se formou no infinito, né? Tem algumas coisinhas que podem aparecer aqui sobre o quarto caso. No quinto caso, a imagem está entre o foco e o vértice. A gente vai começar de novo com um raio que vem paralelo ao eixo, né? O cara que vem paralelo ao eixo óptico. Ele vai pegar aqui no meu espelho e ele vai refletir aqui sobre o foco, né? Obviamente, né? Você tem que lembrar que a gente está trabalhando com objeto opaco. Em tese, esse raio não está passando aqui pelo objeto, né, pessoal? Mas, enfim, se ele passasse, ele ia passar aqui, né? Bom, é, vamos pegar também o cara que passa sobre o vértice, incide sobre o vértice, ó, incidiu sobre o vértice, vai abrir aqui, mais ou menos nessa direção, tá, pessoal? Então, de novo, ó, os dois raios aqui, eles não estão se encontrando. Só que agora, nesse caso, ó, se eu prolongar aqui dentro do espelho, tu vai observar que dentro do espelho, ó, tu vai ter o cruzamento desses caras aí, ó, mais ou menos aqui. Aí aqui vai estar a sua imagem, né? E aí aqui, como eu fiz prolongamentos, aí eu não chamo mais essa imagem de imagem real, né? Eu vou chamar agora essa imagem de imagem virtual. Pela primeira vez, a minha imagem também não está invertida. Agora, a minha imagem está direita, ela não ficou de cabeça para baixo, né, pessoal? E claramente essa imagem aqui, ó, ela é bem maior do que o meu objeto. Então, galera, no espelho côncavo, né, ele tem vários tipos, né, de formação de imagem, né? Aqui é um ponto interessante, vou até tirar um pouco do zoom aqui, ó, para você tirar até um print aí da tela, ó, que são 5 casos, né, do espelho côncavo resumidos aí para você, né? Primeiro caso, a imagem fica real, invertida e menor. Segundo caso, real, invertida igual. Terceiro caso, real, invertida e maior.
No quarto caso, não forma imagem, né? Ou essa imagem é imprópria. E no quinto caso, ela é virtual, direita e maior. Ah, professor, posso decorar assim, chegar na prova e repetir esse desenho se tiver uma questão de desenho? Cara, você pode até fazer isso, mas eu recomendo fortemente aí que você aprenda a fazer o desenho, que aí você vai conseguir resolver aí qualquer questão que aparecer na sua frente, beleza? Vamos rapidinho aqui falar do espelho convexo, né? O espelho convexo, independente do posicionamento do objeto aqui frente a ele, né? Então, eu posso colocar o meu objeto aqui, por exemplo, mas eu poderia colocar ele aqui também, né? Tanto faz aonde eu colocar meu objeto, eu só vou ter um tipo de imagem. E aí, como é que funciona essa imagem? A gente vai pegar de novo aqui o cara que vem paralelo ao eixo óptico, ó, o cara que vem paralelo ao eixo óptico. Aqui, como é um espelho convexo, esse cara ele vai abrir mais ou menos nessa direção aqui, pessoal, mais ou menos nessa direção aqui, ó. Por que que ele abre nessa direção? Porque se eu prolongar ele, ó, o prolongamento dele está passando ali pelo foco. Vou pegar aqui também o cara que incide sobre o vértice, ó, o cara que incide sobre o vértice desse espelho, pega aqui e abre mais ou menos aqui nessa direção, né, formando ali o mesmo ângulo com o eixo óptico. Se eu prolongar esse cara, ó, consigo verificar aqui o encontro dos raios luminosos. Neste encontro está a imagem do espelho convexo, né? E ela vai ficar aqui pequenininha, né? A imagem do espelho convexo, ela é virtual, sempre vai ser, né? Virtual, sempre vai ser direita e sempre vai ser menor, tudo bem, galera? Independente do posicionamento aí do objeto no espelho convexo, a gente vai ter essas três características aí. Lembrar, né, que o espelho convexo ele amplia, né, galera? Amplia o campo visual, né? Então ele está localizado geralmente aí em, por exemplo, lojas de conveniência, supermercados, garagens, né? Já o espelho côncavo, como ele amplia a imagem, né, ele deixa as imagens maiores, dependendo aqui, obviamente, do posicionamento, ele vai ser usado, por exemplo, aí por dentistas, né? Vai ter aí outras aplicações, ou espelho côncavo. Tudo bem, pessoal? Esses são os desenhos, tem que saber desenhar isso aí, beleza? É importante para a nossa P2 e principalmente para a prova do PAS 2, porque isso aqui pode ser cobrado de vocês numa questão tipo D, beleza? Então, vou até tentar tirar um zoom aqui para aparecer todos os casos de imagem para você tirar um print, olha só. Então tá aqui, ó, todos os casos de imagem numa tela só, tira um printzinho aí, né? É importante aí você saber fazer esses desenhos. Bom, galera, falar rapidamente aqui das equações, né? Em sala eu fiz a demonstração dessas equações aqui, né, gente? Fizemos a demonstração da equação dos pontos conjugados, fizemos a demonstração aí do aumento linear transversal. Agora, né, não dá mais tempo de você ficar aprendendo demonstração, você tem que realmente memorizar essas fórmulas, né? Então, a primeira é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', lembrando que o F é a distância focal, o P é a distância do objeto até o espelho e o P' é a distância da imagem até o espelho. E ali no aumento linear transversal, né, o aumento linear é uma grandeza que te fala o quanto a imagem aumentou, né, ou ela diminuiu em relação ao objeto. Então, para obter o aumento, você pode fazer ou I sobre O, sendo que o I é tamanho da imagem e o O é tamanho do objeto, ou você pode fazer também menos P' sobre P. E aí, né, esse último termo que a gente fica aqui, que estava gravado aqui de vermelho, né, pessoal? Esse termo aqui, né? I sobre O igual a menos P' sobre P, você pode até utilizar como equação aí, dependendo do exercício, certo? E aí, cara, acho que o maior problema aqui dos espelhos esféricos está na convenção de sinais. Eu vou gravar aqui nessa tabelinha três caras que são importantes, pessoal, que é o I, ó, o I, o P' e o F. Não faça nenhum exercício de conta sobre espelhos esféricos sem antes conferir o sinal desses caras, tá, pessoal? Porque se você errar o sinal aqui, você erra o exercício, tá? O O e o P, eles também são importantes, mas todos os exercícios do livro, vocês viram que a gente trabalhou sempre com o O positivo, que o objeto estava sempre direito, e com o P positivo também, porque o objeto era um objeto real, né? O objeto ele estava, no caso ali, como está dizendo na tabela, na frente do espelho, né? Então, estou pedindo para você focar sempre O positivo, P positivo, então você vai tomar cuidado com o I, o P' e o F. Vou começar falando aqui sobre o F, tá, gente? O F, ó, ele vai ser positivo se o espelho for côncavo, e ele vai ser negativo se o espelho for convexo. Como eu falei para vocês, o exercício avisa que o espelho é convexo, mas não coloca o sinal de menos lá na frente da distância focal quando ele te fornece. Então, se você identificou que o espelho é convexo, já faz a sua conta com o sinal de negativo no F, tudo bem? O I também é muito importante. O I vai ser maior do que zero, ou seja, positivo, ó, se a imagem for direita, e ele vai ser menor do que zero, ou seja, negativo, se a imagem for invertida.
Muito cuidado com o I, pessoal, porque o espelho côncavo, vamos voltar aqui, né? O côncavo tem 3 casos onde a imagem vai ser invertida. Então você tem várias situações, né, onde o I vai acabar sendo negativo, tudo bem? E por último, o pelinha, né? O pelinha vai ser positivo se a imagem está formada na frente do espelho. Em outras palavras, pessoal, o pelinha vai ser positivo se a imagem for real, tudo bem? E o pelinho vai ser negativo se a imagem estiver formada atrás do espelho. Em outras palavras, o pelinho vai ser negativo se a imagem for virtual. E aí, como você tem a presença de tanto imagens reais quanto imagens virtuais, você tem que tomar muito cuidado também com essa conversão de sinais aí do pelinho, porque senão pode dar errado. Tudo bem? Tira a print dessa tela aí, porque tem as duas equações aí que vão estar caindo na prova. Tem também a convenção de sinais aí para você também estar estudando. Essas informações todas que eu passei para vocês nesse vídeo estão na folhinha que foi entregue para vocês, né, que vocês vão trabalhar nessa folha aí como forma de estudar para a prova. Então, assim, vocês têm muito material para mandar bem nessa prova aí, beleza? Pessoal, então nesse primeiro vídeo foi só isso, era um vídeo rápido para a gente dar uma revisada aí, depois eu vou gravar um outro fazendo exercícios, beleza? Tamo junto, galera, bons estudos!